Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Francisco Domingos e está começando aqui mais um episódio do podcast Educação em Destaque. Programa que trata sobre educação, programa baseado aqui em Brasília, no Distrito Federal, e que trata sobre educação. E cada semana a gente traz um convidado ou uma convidada aqui que acrescenta, então, nesse tema que a gente discute por aqui, que você já acompanha, você que já é inscrito no canal, já sabe do que a gente fala por aqui. E para você que está acompanhando pela primeira vez, que ainda não é inscrito, eu te peço que se inscreva no canal. Peço também que você curta esse vídeo e compartilhe o link dele nos seus grupos aí, sobretudo de WhatsApp, para que a gente possa alcançar muito mais gente. O programa podcast, ou melhor, o podcast Educação em Destaque, ele é um projeto que tem o apoio dos seguintes parceiros, que eu faço questão de ressaltar sempre, porque sem essa contribuição a gente não conseguiria tornar possível esse projeto. Então nós temos o apoio do ATENS, Sindicato Nacional, que é o Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. Temos também o apoio do Simpro-DF, o Sindicato dos Professores da Rede Pública aqui do Distrito Federal. Temos ainda o apoio da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Temos o apoio da CONTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino, que daí são os educadores da rede privada. Temos também o apoio do Simproep, o Sindicato dos Professores da Rede Privada aqui do Distrito Federal. Temos ainda o apoio da Clínica Saberes Neuropsico. Temos o apoio do PROIFES Federação, Federação de Sindicato de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. E aí contamos também com o apoio do Sebrae. O Sebrae é um importante parceiro, somando aqui com a gente. E agora eu te convido, inclusive, a acompanhar esse vídeo do Sebrae por aqui. Ei, você, que tem umas ideias na cabeça para o seu negócio, o Sebrae tem um recado. Ei, ei, estamos aí pro que der e vier. Estamos aí pro que der e vier. Estamos aí pelo site, pelo app, pelo zap, pelo 0800 e estamos aí também pessoalmente. Sempre que quiser trocar umas ideias sobre o seu negócio, conte com a gente. Precisou? Estamos aí pro que der e vier. Sebrae. Então é isso, esse é o vídeo do Sebrae que a gente projeta aqui, levando a que você tenha conhecimento das ações também do Sebrae. Então acessa aí as redes sociais do Sebrae, você vai ver que tem muita coisa sendo feita pelo Sebrae, esse parceiro do podcast Educação em Destaque. Então é isso, e hoje a nossa conversa segue aqui no mês de março, tratando desse mês dedicado às mulheres, né? Já passou o dia 8 de março, mas a gente conversa aqui com uma diretora do Simpro, que é exatamente de uma diretoria dedicada às mulheres, dedicada à mulher educadora, mas não só, e ela vai falar sobre isso com a gente aqui. Nós já entrevistamos há 2 semanas a Mônica Caldeira, que é também do Simpro-DF, tratando dessa pauta, e hoje a gente vem aqui com a Regina Célia, diretora do Simpro, que trata dessa questão da mulher na Secretaria da Mulher do Simpro-DF. Regina, seja muito bem-vinda, obrigado pela presença aqui, eu espero que a gente tenha um bom papo e que quem está nos acompanhando aí compartilhe inclusive essa conversa, porque eu acho que vai ser muito interessante. Muito obrigada, e assim, o convite a gente agradece enquanto sindicato, enquanto trabalhadoras da educação, enquanto pessoas que fazem essa militância, essa luta pelas mulheres, pelas educadoras, pelas professoras orientadoras, pelos professores também, porque é o nosso papel, é o papel da soma e da equidade. Muito obrigado, então, Regina. Então, como eu falei para vocês, Regina é do Simpro-DF, é um sindicato muito importante aqui no Distrito Federal, porque ele acompanha, né, ele articula, ele constrói aí a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras da educação, da rede pública aqui no DF, e se tornou um sindicato muito importante, que tem um respeito da categoria, o que é muito, muito legal para uma entidade que quer, né, ter esse papel na sociedade. Regina, então, e aí? Estamos no mês de março, mês das mulheres, dedicado às mulheres. A gente entende que essa é uma luta que é de uma vida inteira, não é de um mês nem de um ano, mas enfim, de uma vida inteira. Mas como que é para vocês lá no Simpro? O que vocês estão realizando? A Mônica já esteve aqui, falou das ações que vocês articularam para esse mês, inclusive da celebração do 8M, né, 8 de março. Mas para esse mês todo, o que vocês estão articulando pelo Simpro? Olha só. Nosso trabalho através do sindicato, na nossa secretaria, que é a Secretaria de Políticas e Assuntos para Mulheres Educadoras do nosso sindicato, a gente já faz um trabalho nas escolas. As escolas elas têm conhecido mais esse trabalho dessa secretaria, que o nosso objetivo, quando nós formamos essa
secretaria, essa nova composição, o objetivo sempre foi a gente levar essa secretaria, o trabalho dela, essa importância do que a gente discute para dentro das nossas escolas, de uma maneira pedagógica e didática. Porque assim você consegue ir envolvendo cada vez mais a categoria, que é essa categoria que 80%, talvez hoje um pouco mais dela, é uma categoria de mulheres, é uma categoria feminina. E a nossa secretaria, a gente desenvolveu alguns projetos que a gente vai levando para dentro das escolas. As escolas vão nos chamando, e isso é o ano todo. É lógico, Francisco, que a gente tem períodos, fases do ano em que são até mais próprias de conhecimento público, mais próprias para o trabalho sobre esse tema, né? O tema mulheres, seus direitos, seus projetos, tudo que envolva essa questão das mulheres no mundo, no Brasil e no DF. No começo do ano, a gente tem a questão do 8M, então a gente já entra o ano discutindo, trabalhando sobre isso. A Mônica certamente colocou aqui que nós vamos ter, né, a questão do encontro que a gente tem de fazer um pós-carnaval, uma ressaca de carnaval, trazendo uma ala, né? Várias alas femininas, e nós vamos a gente está com a nossa ala do sindicato, né? Também lá. E a gente vai seguindo o ano, que é esse papo que a gente começou aqui antes, de o quanto isso é importante ser feito durante todo o ano. As ações precisam, para que a gente consiga alcançar maior número de pessoas com esse entendimento, vitórias também, porque quando você faz processos dentro das escolas, é uma vitória também para a luta feminina no DF, né? Então, a gente vai atendendo os pedidos das escolas. Nós trabalhamos com a cartilha 190, que a gente vai até as escolas e faz esse papo, faz essa conversa, apresenta essa cartilha que fala sobre a questão da violência e os assédios dentro dos trabalhos, né? E que ela traz pela primeira vez de uma forma muito mais firme, muito mais colocada, de uma maneira que você consiga ter uma compreensão maior de que é para a educação e para as trabalhadoras e os trabalhadores da educação. Então, a gente conversa com a nossa categoria, com os nossos colegas de trabalho que estão nas escolas, a respeito dessa cartilha 190, que é da OIT, e que fala sobre esse tema que é tão importante. A gente tem também um trabalho que a gente faz junto com o Conselho Tutelar, onde a gente leva uma pessoa do Conselho Tutelar para as escolas para falar com os alunos e as alunas de todas as idades, assim. Então, a gente procura fazer isso de acordo com essa faixa etária, se são crianças da educação infantil até o ensino médio. Então, se são crianças, a gente vai procurar fazer de uma forma mais lúdica, teatral, com materialidade. Se é sobre o ensino médio, a gente vai procurar ter esse bate-papo mesmo, porque os jovens gostam disso, e não só de falar, mas da gente conseguir ouvi-los, e a gente vai construindo. Então, tem essa questão e tem várias outras coisas que a gente vai fazendo. A Lei Maria da Penha, a gente faz a discussão dela através de um baralho que já existe, né, da Secretaria de Mulher do DF. A gente também leva para as escolas, e assim a gente vai procurando fazer esse trabalho que vem a ser um trabalho meio que de formiguinha, mas que tem uma importância enorme e tem crescido muito. E que, como dá para concluir aqui da sua fala, é um trabalho permanente, né? Não é um trabalho que dura um mês. Então, a gente está aqui falando mais intensamente nesse mês de março,
por conta do 8M mesmo, mas é uma atividade que dura aí o tempo todo de vocês, do sindicato, enfim. Uma coisa que eu queria saber, Regina, aqui o DF, proporcionalmente, se a gente comparar aí com os outros estados da federação e a população do DF, é um dos estados com os maiores índices assim, de feminicídio, que é uma coisa muito grave e vergonhosa até. Como é que vocês lidam com essa realidade a partir do ambiente da escola? Como educar tanto a categoria, né, as educadoras e os educadores em relação a esses dados aí da realidade do DF, também em relação aos alunos e, sobretudo, às alunas, dentro dessa temática do feminicídio? Esse é um tema que tem uma dureza nele muito, muito grande, séria, né? Com essa nossa construção dessa educação antimachista, antissexista, antimisógina, dessa educação para equidade entre homens e mulheres, nós vamos construindo também uma nova forma de pensar a sociedade. Então, todo o nosso projeto que vai para dentro das escolas é para isso, para que a gente consiga contribuir com novas formas de pensar a sociedade. Pensando a sociedade de maneira mais equíneas, a gente modifica, né, e tem bastante esperança mesmo, porque a gente precisa esperançar na questão da educação. E a educação está aí para isso. E o que a gente vai fazendo pedagogicamente nas escolas é construindo, junto com os nossos colegas professores, professoras, orientadores e orientadoras, essa educação. Porque é através disso que a gente crê que as coisas vão mudando. E, logicamente, sempre fazendo o apelo para que a gente tenha maior segurança também nas ruas, porque também precisa trabalhar isso. E aí, através dessa nossa construção, a gente vai trabalhando isso. E eu tenho um exemplo que eu gostaria de te trazer aqui. Teve uma escola em que nós fomos, que nos chamou, e essa escola teve um caso muito, muito triste dentro dela. Uma aluna foi morta por feminicídio. E essa escola, quando soube do nosso trabalho, nos chamou até ela. E a gente conversou com mais de 200 alunos num pátio e muitos professores. Eu creio que a gente tinha mais de uns 30 professores ali e uns 200 alunos. E eles fazem, desde o ano em que aconteceu, eles vão fazendo uma manifestação, uma passeata dentro da comunidade onde essa escola está. E nós conversamos com esses alunos e levamos dados, porque a gente trabalha com isso também. A gente tem aqui a questão dos 21 dias do ativismo, que fica mais para o final do ano. Como eu disse, o nosso trabalho tem épocas que são mais pegadas. E a gente fez disso um vídeo de uma maneira que a gente conseguisse a compreensão desses adolescentes, desses jovens, e fomos conversando com eles. E também acolhendo suas falas e as dores também, porque quando você está num local onde aconteceu um feminicídio de uma jovem, né? Acho que de 17 anos... ou 16. Fiquei em dúvida agora disso, mas era essa faixa etária. Você também ouve desses alunos as suas dores. E a gente vai construindo. E nós construímos isso ali dentro dessa escola. Já era um projeto da escola. Eles não deixam passar de jeito nenhum, principalmente depois dessa questão, desse fato lá. E essa é uma forma da gente poder tocar o aluno, tocar o professor, a professora, orientador, orientadora, a comunidade escolar. E na passeata, a gente foi junto e construímos isso, e tinha faixas. Então, você vê que era uma comunidade que estava machucada com isso, mas que pediu uma ajuda a mais, né, do projeto que eles já faziam.
E com os professores dentro das escolas, a gente também vai construindo através dessa cartilha a 180, né? 190 e 80, na verdade. E tem também um protocolo que o nosso sindicato tem de atendimento para violências das educadoras, que elas podem ir sofrendo também ali dentro dos seus trabalhos. Enfim, é um relato de uma situação bastante triste, né? Porque a gente não... Primeiro que a violência em qualquer estágio e em qualquer espaço da sociedade tem que ser condenada, né? Não dá para a gente conviver com violência. Mas numa escola, uma adolescente ali, antes dos 17 anos, pelo que você está falando, ou aí na faixa dos 17, ser vítima de feminicídio é trágico, é um sinal de que a sociedade realmente está mal, está bem doente. Mas isso me remete a uma questão que é pensar o que tem um debate que está na sociedade agora. A gente tem o crescimento no Brasil de uma extrema-direita, do ponto de vista político, que nega a realidade e até estimula, em certa medida, a que a gente tenha situações de violência. Por exemplo, o debate sobre gênero é um debate quase interditado no ambiente escolar pela extrema-direita. Não se pode falar de gênero e de tudo das consequências de não se tratar desse assunto na escola. O que eu queria te perguntar é assim, como é que vocês no sindicato lidam com essa questão do ponto de vista da comunidade escolar, por exemplo, dos pais, porque aqui em Brasília a gente tem uma população também com essa visão de mundo, política e de direita e extrema-direita, e se questionam essa ação do sindicato, se isso vem a ser questionado, os projetos que vocês implementam, de discutir gênero, de discutir empoderamento feminino, essas coisas. Como é que resposta vocês têm da comunidade escolar, sobretudo de pais, com essa visão política de extrema-direita em relação ao trabalho de vocês? Espero que eu tenha conseguido aqui me fazer entender. Creio que sim, mas qualquer coisa você me chama um pouco da atenção aqui se eu não tiver compreendido. Mas assim, com bastante delicadeza, firmeza e cuidado. Porque a gente precisa da conquista para a gente poder chegar. Não chegou até nós ainda um tipo de questionamento ou de alguma reclamação a respeito dessas nossas idas às escolas. Então, por enquanto, a gente crê que a gente está num caminho que está bacana. Porque primeiro a gente ouve bastante. Através do ouvir, a gente, da nossa secretaria, vai construindo. E você tem que ter o feeling também, né? Da coisa ali, naquele momento. Imagina você estar com vários jovens, vamos dizer aí, 200 num pátio, e se você não tiver esse feeling, a coisa pode desandar, né? Mas antes da gente chegar, a gente já ouviu. Então, a gente vai construindo a partir daí. E vamos falando de uma forma que leve ao entendimento, de uma maneira bem simples, porque nós precisamos, Francisco, falar para o outro, falar para a comunidade, falar para a população e não só ficar falando para nós mesmos. Porque para nós eu posso usar palavras que têm significados, às vezes, para a população que sejam completamente desconhecidos. Então, como professoras que somos, a gente tem essa didática para que a gente consiga chegar. Então, a gente ouve primeiro, é um estudo do campo, para a gente agir depois. Sobre essa questão da extrema-direita que você colocou, acho muito pertinente, porque o que a gente tem verificado é que a extrema-direita tem usado de nossas pautas, tem falado das questões femininas, das questões das mulheres. Eles não gostam, inclusive, de usar feminista, né? Esse termo feminista. Aí eles falam as questões das mulheres e tudo, mas de uma forma que não é exatamente a forma para o que isso
foi lutado lá atrás e para o que isso existe, né? Não existe uma questão exatamente de direito das mulheres, de equidade entre mulheres e homens, isso principalmente da equidade, porque usam como a mulher precisa ser feminina, como se as mulheres que fazem essa luta há anos, há décadas, não fossem femininas, por exemplo. E o que seria o ser feminino para eles? Aí a gente, quando vai ouvir o discurso, a gente percebe que é tomando a nossa pauta de uma maneira completamente errônea, dizendo sim em seus discursos, nas entrelinhas ou diretamente, sobre a questão do homem e da mulher e que a mulher precisa obedecer, construir, cuidar dos seus lares, dos seus companheiros, dos seus filhos, de maneira bastante, digamos, tranquila, sem muita reclamação, como se o que nós fizéssemos na sociedade e por uma sociedade melhor que a gente tem ainda construído fosse algo muito ruim. Então a gente também precisa tomar cuidado com isso, porque existe sim grupos que têm se apropriado da pauta feminista, dessa pauta que traz a questão de direitos, inclusive trabalhistas, sociais, de uma maneira muito errônea. Muito interessante a tua reflexão nesse sentido, porque de fato o que a gente percebe é que há uma apropriação do tema em si, né, seriam os direitos das mulheres, mas numa perspectiva de que não é de uma mulher que tenha poder, não é de uma mulher que se emancipa, mas sim de uma mulher que se torna cada vez mais submissa. E isso, existe um verdadeiro culto associado a isso, que parte das igrejas neopentecostais fomentam, e a extrema-direita se alimenta ali naquela fonte para ter essa mulher cada vez mais submissa, que é exatamente o contrário do que os movimentos feministas propagam a vida inteira, né, e lutam por isso a vida inteira, e que muitas mulheres, inclusive, perderam a vida por conta dessa luta. Então, acho que a tua reflexão ela é muito interessante à medida que ela chama a sociedade, você que está nos acompanhando aí, a que pense sobre essa apropriação dessa pauta por parte de uma extrema-direita que, na verdade, só quer tirar proveito disso, e que o proveito da extrema-direita, nesse caso, é em prejuízo das mulheres. Então, se quiseres completar esse raciocínio, eu acho que está bem... Em total prejuízo. E em total prejuízo dessa construção de uma sociedade melhor. De uma sociedade onde todas e todos tenham fala. Para que não sejam escravos, inclusive. De um prejuízo enorme para nós, inclusive mulheres pretas, que estamos nessa luta... talvez há mais tempo do que ela tenha sido conhecida de maneira organizada. Porque a gente vem de um povo que, de fato, foi escravizado. E isso reflete na nossa sociedade ainda hoje. Nós tivemos mais de 300 anos aí nesse contexto e temos 100 e poucos anos de lei áurea, né? E que não foi exatamente bem trabalhada quando ela aconteceu, e a gente tem resquícios disso na nossa sociedade hoje com provas. Então, isso afeta sobremaneira as mulheres pretas e a todas as mulheres nesse contexto de que nós temos ainda hoje muitas tarefas num dia só. A gente até usa isso entre nós como se fosse um tom até meio que em forma de brincadeira, talvez para suavizar a questão. Eu vou para o 3º turno, para o 4º turno do dia. E isso muitas vezes as próprias mulheres falam sobre isso como sendo uma grande realização, né? Quer dizer, a gente resiste a 3, 4 turnos e está tudo bem. E quando, na verdade, assim, é uma destruição da vida como perspectiva
Até tem esse debate colocado aí atualmente da jornada 6x1, que trata exatamente dessa questão da vida além do trabalho, né? E muita gente se orgulha dessa sobrecarga de trabalho, e aí isso explica a sociedade doente que a gente tem, em certa medida, e todos os transtornos associados a isso. Acho que de novo, acho que você toca num ponto muito relevante para fazer a gente pensar nesse lugar da mulher, que não é só... A mulher tem que ser múltipla, ela tem que estar em vários lugares ao mesmo tempo, ela tem que dar conta da família, da casa do marido, do trabalho, e tem que... E ainda tem essa cobrança por um ideal de beleza que está na cabeça de alguns, né, e que ela precisa atender. Então, de fato, nesse mês de março é muito legal a gente refletir sobre isso, mas é legal a gente lutar para transformar isso todos os dias, porque é difícil. É porque um mês só para tanta coisa, para tanto trabalho e para tanta pauta, seria... A gente está dizendo que esse tema não é importante, né? E você está falando de qualidade de vida. No outro ano, teve uma questão da Marcha das Margaridas, se não vou me enganar sobre sobre o projeto, né? Porque são várias coisas, mas que a gente falava sobre isso, sobre essa qualidade de vida, porque era bem-estar. Bem-estar é muito amplo, qualidade de vida é muito ampla. E aí, novamente, eu toco. A educação, que também é muito ampla, precisa continuar participando, precisa continuar se envolvendo. Porque se a gente for falar aí de uma cadeia, vamos colocar numa cadeia alimentar, nós vamos estar bem no topo da cadeia alimentar para isso. Mas nós não estamos no topo da cadeia alimentar na valorização trabalhista. E por que aqui, por exemplo, no DF, nós não estamos nesse topo de valorização trabalhista que perpassa por questões financeiras? Porque tem outras categorias que, ok, podem ser menores que a nossa, porque nós somos a maior pública do DF, mas que tem uma valorização maior. Quem está nessa categoria? Homens. Quem está na categoria pública, a maior categoria pública do DF, que está desvalorizada em questões trabalhistas, tanto de bem-estar trabalhista, que é qualidade de vida para a trabalhadora e para o trabalhador, quanto na questão financeira, que, logicamente, ninguém vai viver sem. Regina, nós temos aqui mais 5 minutinhos. Eu queria uma reflexão tua sobre uma questão que eu acho que é muito interessante. A gente tem, o próprio MEC já constata isso, a gente tem aí um déficit de professores no Brasil. A gente não tem professores tanto quanto são necessários. E a minha questão é, como é possível, nesse trabalho que vocês estão fazendo, sensibilizar uma menina de que ela deve dedicar a sua vida à educação, né? Ter isso como profissão, considerando todos os desafios que você já fez referência aqui e que, na verdade, a gente sabe que vão além desses que a gente tratou aqui agora. Então, como sensibilizar essa menina a aceitar essa profissão como sendo a sua profissão e que ela seja feliz nessa atividade? Eu creio que isso é meio um maktub pessoal, o escrito. Essa menina, essa aluna, ela vai construindo suas heroínas e seus heróis dentro da educação. Foi assim, inclusive, que eu me construí. Eu olhava para uma professora, para outra, e falava assim, isso é tão bacana, ela é tão sensacional nessa forma dela de fazer. E eu, menina, eu ia pensando sobre isso. E aí, quando surgiu a oportunidade, eu disse, eu quero conhecer isso aí. E fui conhecer. E não saí mais, porque você acaba tendo esse desejo, essa paixão. Só que isso não significa que a gente deva levar a nossa profissão como sacerdócio, no sentido também de que não precisa dar muito para a gente. A gente está aqui e isso é um sacerdócio, como a nossa sociedade
pensava muito isso dessa forma. Eu creio até que isso está mudando. Mas o mudando é por conta da educação. É por conta também dessas questões das centrais, sindicais, das ONGs, onde a gente vai fazendo também falas com as pessoas numa rodoviária do plano piloto e conversando com elas, porque ali você está educando e você vai fazendo essa educação acontecendo dentro das suas salas e vai surgindo esse desejo também. E através dessa educação, se ela continuar sendo cada vez mais de qualidade, eu creio que mais pessoas dessa nova geração a gente vai construindo para se tornar uma professora, um professor, um orientador educacional, uma orientadora, porque você vai vendo a boniteza desse fazer. Mas não é fácil. É uma boniteza que a gente precisa ficar esperançando, como diria Paulo Freire, que não só falou sobre esperança, mas também falou sobre luta. Olha só, você que está nos acompanhando aqui, a fala que a Regina traz para a gente, ela é muito interessante porque tira essa ideia, afasta essa ideia da professora como uma vocacionada e que, ok, paga ali qualquer salário e a gente está lá porque essa é a nossa vocação, a gente está por amor e tal. Tem que amar a vocação, tem que amar a profissão, tem que ter vocação, tudo isso é importante, mas tem que ter remuneração, tem que lutar por direitos, tem que ter reconhecimento de direitos. É isso que a Regina está falando. E nesse mês de março, é até legal a gente perceber também, assim, a Regina não é apenas uma professora, ela não é apenas uma educadora no sentido de alguém que está lá na sala de aula educando. Ela é uma educadora que extrapola os limites da escola, os muros da escola e vai atuar na sociedade. Então, de repente, o estímulo é esse, né? Fazer com que as meninas reconheçam que esse é um espaço onde elas podem se constituir enquanto sujeitos, né? Mulheres aí fortes atuando numa sociedade que a gente quer que seja cada vez melhor. Regina, eu te agradeço demais pela conversa aqui. Acho que foi muito interessante, foi muito produtiva. Você que nos acompanhou aqui até agora, com certeza também gostou dessa conversa. Se não curtiu ainda, curte aí o nosso conteúdo. Compartilhe esse link, sobretudo nos seus grupos de WhatsApp. É muito importante para a gente fazer com que esse conteúdo alcance muito mais pessoas. E, Regina, mais uma vez, muito obrigado. Eu espero, inclusive, que você volte aqui para a gente continuar essa conversa em outros momentos. Eu quem agradeço muito e também o nosso sindicato agradece, porque esse é o sindicato que faz essa luta pela educação de uma maneira muito organizada, com muita responsabilidade, com muita firmeza, e a gente vai alcançando as nossas pautas, as nossas construções, com as lutas que não podem ser feitas sem a nossa categoria junto de nós. Então é isso aí, nós conversamos aqui com a Regina Célia, que é da Secretaria de Mulheres do Simpro DF. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado ao Simpro, inclusive pela parceria aqui com o podcast Educação em Destaque. E obrigado a você que ficou com a gente até agora. Próxima semana a gente está aqui de volta com conteúdo de qualidade para vocês. Muito obrigado, até lá.